E de que leitura fazes desta intervenção, Zé? A intervenção normal de uma pessoa que, para já, de saudar o... É que nestas alturas há muitos presidentes que se escondem. E é mais fácil sacudir para o lado, mandar um jogador, até um jogador que não tenha jogado ou que não tenha peso na estrutura. Aparecer o presidente a dar a cara, ainda por cima na sequência do que aconteceu ao meio da semana, quando o próprio presidente defende um ideal de um grande Benfica europeu. 2 jogos, 2 derrotas na Liga dos Campeões, acho que fez aquilo que se pede a um dirigente que tem esta dimensão, que tem muitos anos de Benfica, que conhece o clube e que tinha que vir sossegar as hostes. Se não vai dar um sinal para dentro? Não, vai dizer uma coisa... A apertar com eles, como se diz na gíria? Não, vai dizer tudo coisas que me parecem óbvias numa situação como esta. A tentar acalmar as hostes benfiquistas, que vamos ver se consegue ou não. Em consequência daquilo que aconteceu na Assembleia Geral, há muita gente que é crítica, que critica o sonhado projeto europeu do Sport Lisboa e Benfica, protagonizado pelo Presidente, mas depois não corresponde à realidade, porque tem de negociar os passos de alguns futebolistas jovens ou menos jovens. Dizer que o Benfica não tem nada a perder era o que faltava, faltam 4 jogos, o Benfica tem 2 jogos em casa, num grupo extremamente equilibrado. E com certeza que foi dizer aos jogadores, a história, a imagem que Luís Filipe Vieira utilizou de está toda a gente proibida de pensar, é normal, foi reiterar a confiança no grupo de trabalho e dizer-lhes, meus amigos, é olhar em frente, porque há realmente 4 jogos para realizar. Sem querer estar a dourar demasiado a pílula, porque depois, sabes quem observa estes programas, tem uma interpretação muitas vezes diferente daquela que nós vendemos aqui. Eu valorizo o facto do Presidente do Benfica ter dado a cara. É nestas alturas, é nas derrotas. Porque ganhar toda a gente ganha. Nas derrotas, muita gente foge. Eu acho que o Presidente do Benfica fez muito bem, deu a cara, disse o que tinha para dizer, reafirmou a confiança na equipa. Acho que demasiado otimista, se me permites. Demasiado otimista porque... Eu acho que o Benfica tem uma boa equipa, mas não tem uma equipa excepcional para poder sonhar com grandes comprometimentos na Liga dos Campeões. Mas tem equipa para ganhar ao Zenit? Tem equipa para ganhar ao Zenit. E ao Leipzig? O Leipzig já é mais complicado. O Benfica tem equipa para ganhar os 2 jogos que lhe faltam aqui em Portugal e depois tem que olhar com grande otimismo para os 2 jogos fora, mas apostar eu reconhecendo que se o Lyon ganha o Leipzig, o Benfica também pode ganhar. Mas eu acho que no jogo em que deve apostar as fichas todas é no Lyon, os portugueses dão-se muito bem com o futebol. Só para dizer ainda mais uma coisa, que me parece que foi importante. Finalmente alguém fez uma pergunta, uma boa pergunta para além daquilo que o Presidente do Benfica disse. Foi relativamente à Assembleia Geral, o Presidente do Benfica deixou claro que em breve o Dr. Luís Nazaré virá a público dizer... Por acaso já tínhamos perguntado na partida para a Rússia. Pois, mas aí ele... Mandou o microfone, não foi? O Presidente do Benfica... A pergunta já tinha sido feita. Não, mas desta vez respondeu. Agora finalmente... Está bem, Paulo. Eu não ouvi, eu vi só imagens, devo confessar que não ouvi o som. A pergunta foi feita ao Presidente do Benfica, não quis responder. Hoje deu um indicador de que a figura máxima, quer se queira, quer não, a figura máxima nas SADs é o Presidente do Conselho de Administração. Nos clubes é o Presidente da Mesa da Assembleia Geral. E a principal figura, neste caso do Sport Lisboa Benfica, é o Dr. Luís Nazaré, que em breve, pelo que disse o Presidente da Direção do clube, virá explicar o que é que na verdade aconteceu. Portanto, foi uma intervenção com 2 respostas que eu acho que é importante para o universo benfiquista. E são 2 intervenções com muito para analisar. Eu sublinhava há pouco, o Vítor Pinto está também nos estúdios da CMTV no Porto, como membro integrante deste painel. Vítor, há uma guerra de vontades entre Vieira e Bruno Lage, por exemplo, tendo por base esta ideia de projeto europeu? Em primeiro lugar, Paulo, temos que ser muito concretos e objetivos. Há uma guerra política no horizonte em torno do Benfica e toda a plataforma de assalto de Rui Gomes da Silva à presença do Benfica passa por insistir dia sim na necessidade do Benfica ganhar uma dimensão europeia. E foi precisamente como arma de reação contra esse discurso que Luís Filipe Vieira percebeu. A dada altura a comunicação do Benfica também acertou a agulha e passou também a insistir que o Benfica tinha condições para ser um grande na Europa e voltar a conseguir no imediato já grandes resultados.
Estes dois falhanços, frente ao Leipzig e frente ao Zenit, sobretudo este, tendo em conta aquilo que se passou na última Assembleia Geral, e para nós que estivemos muito atentos ao conteúdo das críticas, é um verdadeiro punhal cravado no coração de Luís Filipe Vieira. Vieira precisava desta vitória para serenar os ânimos, para dar dimensão, mostrar aos críticos que o Benfica pode ter dimensão europeia e também, de alguma forma, dar também um sinal à oposição de que terá que estar no seu canto e esperar pelo momento certo, sem se entusiasmar em demasia, como já aconteceu depois a seguir à Assembleia Geral. Rui Gomes da Silva voltou a frisar a sua vontade de se candidatar e creio que no fundo o Luís Filipe Vieira tem que dar a cara hoje, porque depois de tudo o que se passou na última Assembleia Geral e das críticas que lhe foram dirigidas, seria muito mau em termos de opinião pública se não desse um sinal de descontentamento, porque creio que foi isso que o Luís Vieira veio fazer. E concordo com a visão do José Manuel Freitas, obviamente que ele nesta altura tem que dar confiança à equipa, mas acima de tudo, eu creio que a mensagem é uma mensagem tanto para dentro como para fora, porque para dentro está a dizer claramente: temos qualidade para fazer muito melhor do que fizemos. Isto eu não vou dizer que é um cartão amarelo a Bruno Lage, nem é um cartão amarelo aos jogadores neste momento, mas é um aviso muito sério de que a equipa está a render muito abaixo do que aquilo que Vieira e a SAD entendem que deve render, e é também um sinal para fora, um sinal que se calhar faltou a seguir ao jogo com o Red Bull Leipzig, em que saíram muitas mensagens e percebeu-se muito, devido às investigações jornalísticas, que Vieira tinha chamado Bruno Lage para lhe pedir explicações sobre o que tinha acontecido com os alemães, mas não tinha havido uma palavra clara a esse respeito. Desta vez, Luís Vieira manda essa mensagem aos sócios e mostra que está descontente, que é exigente, que quer mais da equipa e, obviamente, ao dizer que quer mais da equipa, quer mais de Bruno Lage. E a partir daí a mensagem está muito clara. E sobre a questão de Luís Nazaré da Assembleia Geral, amanhã à noite no Ligador, se calhar teria algumas revelações para fazer, mas teremos tempo para falar nisso. Neste caso, creio que sobretudo o Luís Vieira marcou uma posição política forte para poder também, se caso as coisas não corram bem, já no próximo jogo em casa com o Lyon, poder chamar à pedra quem não estiver à altura da exigência do Benfica que Vieira pretende neste momento. E estes temas vão dar muito que falar, mas Paulo, tu conheces bem, acho que posso dizer, o Luís Filipe Vieira. O que é que achas que ele foi ao balneário dizer aos jogadores? Que nada está perdido, que vamos tentar ganhar os 4 jogos que faltam, e eu estou completamente de acordo com o meu querido Zé. Foi assim tão brando? Não, de certeza, pá, aqui ninguém vai baixar os braços, estamos na luta, isto é um grupo equilibrado e temos que ganhar os 4 jogos que faltam, ou pelo menos fazer 10 pontos. Eu acho que este grupo com 10 pontos, acho que passam à seguinte fase. Estou de acordo, eu acho que nestes momentos menos bons, à parte do treinador, que fala sempre, tem que falar ou o capitão, ou o diretor desportivo, neste caso o Rui Costa, não é diretor, mas é um peso bem pesado dentro da estrutura do Benfica, ou o presidente. Por isso eu acho que fez muito bem o que disse dentro do balneário, que eu penso que foi por aí, e também o que achas fácil, disse para todos os. Tu achas que foi um diplomata ou... Deixa-me só dizer uma coisa, que eu estou aqui, tenho aqui um espinho um bocadinho com este tifose, porque a única crítica que eu faço hoje ao Bruno Lage é na conferência de imprensa. Então porquê? Porque ele diz que mete o Jardel porque no jogo aéreo é mais forte que o Ferro. Pá, o Ferro mete-me praticamente É um centímetrozinho só. É 1 centímetro. O Jardel é 1 centímetro mais Então o alto. Ferro menos. Isso é importante, neste jogo era importante. É fortíssimo no jogo aéreo. E é um tiro nos pés, porque podia dizer o que eu disse ao Tifose. Estás a olhar para mim. O que é que eu te disse? Não estás a olhar para mim. Mas O que é que eu te disse na altura? Então, isto é uma discussão que vínhamos do Montijo aqui, de Alcochete aqui. Ele cheguei ao carro, ele lá meteu o Jardel, porque está lá um batacão, né? Do Zenit, pelo jogo aéreo. Eu disse, Tifose, pá, isto é de amador, o Ferro mede. E o que é que eu disse? Vais ver o que é que ele vai dizer? O Ferro tem 1,92, o Jardel 1,93. Ele podia dizer, o Bruno Lage podia dizer, pá, joga o Jardel, porque tem mais experiência. Aliás, na verdade, segundo o 0,0 também é o mesmo, 1,92m, pelo menos Isso lá, aqui, mais centímetro, menos na conferência de Brasil, o Jardel é um jogador com mais experiência, tem mais experiência que o Ferro. Por isso, optei pelo Jardel. E o capitão? Não, mas olha, mais experiência. Agora, este tipo de cima jogos, foi ao encontro do Tifose. Eu acho que... Acabei com ele. E a única crítica que faço também, dentro do campo, ao Bruno Lage não é hoje, é aqui. Neste sistema, há 3 finais. Para passares a A, tens que ganhar, pelo menos fazer tudo. Tens que ir com tudo. Com tudo. Com tudo. E nos jogos em casa.
Com o Leipzig tem que ir com tudo, que a equipa, o 11 titular, e depois podes perder ou ganhar, mas olha, fizeste tudo, não podes mudar 4 ou 5 jogadores como ele fez, aqui com o Leipzig não. Champions League, primeira fase, 9 pontos a ganhar, são 3 finais. E é a crítica que eu faço ao Bruno Lage, não é hoje faço a crítica na conferência de imprensa, e a crítica que faço mais dentro do campo é contra o Leipzig. Porquê é que ele faz isso? Porquê é que está a gerir jogadores ainda em setembro? Isto é, se tem que fazer mudanças, e tantas como ele fez, tem que fazer no campeonato. Porque, com todo o respeito ao Gil Vicente, ao Moreirense e ao grande Vitória de Setúbal, pá, aí é possível, faz mudanças e é mais fácil de ganhar com estas mudanças. Corrija-me se eu estiver errado. Vocês foram 3 excelentes futebolistas, o Zé tem muito mais anos disto do que eu e sabe e conhece. Não há jogadores cansados em setembro. Estamos a 7 Mas jogos. mesmo que haja, Já falámos descansa disso no outro dia campeonato, com o Calado. descansa na Taça da Não, mas Liga. Champions não pode. Champions tem que estar o 11 titular, o melhor. Porquê geri-los em setembro, Faz início de sentido. outubro, e não em fevereiro, março, quando os jogos já começam a pesar nas pernas? Não, eu já fiz a crítica que tinha a fazer, perdão, em relação ao Benfica que perdeu com o Leipzig. Pareceu-me de todo... O Vítor Pinto utilizou aqui 2 frases que eu gostava de... São anteportas. Uma é que o toque de Midas do Bruno Lage. O futebol não é assim. Eu tenho uma ideia, mas hoje não quero pôr o Zé Calado a jogar, ponho lá o Paulo Futre e a coisa vai sair assim. Não sai porque... O toque de Midas era o menino de ouro? Não, que entretanto foi à vida e dele? depois tem outra coisa, que é a sedução do futebol. Eu até escrevi aqui para não falhar. A sedução do futebol do Benfica na época passada, na minha observação, passava pela estratégia do Bruno Lage, corporizada por um jogador que é insubstituível. Esse é que é o grande problema do Benfica. É que o Benfica pensa como na época passada, quer jogar como na época passada, mas falta-lhe esse menino, falta-lhe o João Félix, não há volta a dar, e portanto... Então o toque de Midas é um menino de ouro. Não sei se é o toque de Midas, o menino de... Eu sei é que falta o futebolista... Menino de ouro. Não, o futebolista... Falta a magia do gaiato ali. Sabes que é que eu não o trato... Desbloqueava muita coisa. Sabes que é que eu não o trato por menino de ouro? Porque já vi tantos meninos de ouro que é estar a insultar este que na verdade é um menino de ouro. Não, mas este foi pago a peso de ouro. Não, mas essa é outra história. Este é menino de ouro, é menino de diamante, é menino... Eu convido, e toda a gente já gosta de futebol, já viu, a jogada fantástica é que eu não sou muito destas coisas. Mas quando é a jogada fantástica que o João Félix fez ontem no jogo Lokomotiv Moscovo, que deu origem ao segundo gol, é de um jogador acima da média. E, portanto, a ideia para mim é esta. O Benfica está a pensar como na época passada, quer jogar como na época passada, quer montar estratégias como tinha na época passada, mas falta-lhe o fundamental, que é o jogador que fazia a diferença. Deixa só dizer uma coisa. E depois, há aqui uma questão a que o Bruno Lage dê as voltas que der. Bem, esta desculpa do Jardel é uma desculpa altamente esfarrapada, até porque o Zenit não meteu assim tanta bola na área pelo ar, atenção. É preciso ter isso em conta. Se tivesse o tempo todo a carregar bolas para a cabeça do Dziuba, não aconteceu isso. Há aqui uma história que, por muito, eu tenho já disse, tenho todo o apreço pela descodificação que o Bruno Lage faz do jogo. E isso a mim interessa-me, porque eu gosto do futebol falado. Mas há aqui uma coisa que para mim é indiscutível. Há 2 coisas que são indiscutíveis neste Benfica. O Benfica, a partir do momento, ele deu um lamiré disso e eu percebo o que é que ele quis dizer. O Benfica, a partir do momento em que não pôde contar com Florentino e Gabriel, nunca mais foi a mesma equipa. Nunca mais foi a mesma equipa. O Florentino tem outra intensidade, vai à bola, discute as bolas de outra forma e depois tem uma saída de bola que o Feiza não tem. Ponto final. São 2 jogadores de outra dimensão. Mas o Benfica tem Feiza e Samaris, nenhum deles é vergonha. Não, mas está bem, mas falta-lhe ali qualquer coisa que é a saída de bola. Depois, a outra coisa que, na minha opinião, o treinador do Benfica não consegue justificar, dê as voltas que der, é este rodízio, como se diz agora, que faz no ataque. Um dia joga um, depois joga um com... E isto não estabiliza a equipa e não pode... Repara, o Benfica já jogou Seferovic, deixa só dizer, Seferovic, Raul Tomás com o Jota, já jogou com o Tarab, já jogou com o Jetson. Isto não estabiliza a equipa e não padroniza o futebol, que foi aquilo... A grande arma do Bruno Lage na época passada é que... E atenção, falta aqui o grande Jonas, que não era titular indiscutível
Tu estás a tocar no ponto que eu queria introduzir por acaso. Não, uma coisa é, o Benfica ou padroniza o seu futebol, ou aceita que tem de ir à procura de uma outra solução e de uma vez por todas, enterra entre comas, a ideia de jogo que tinha com o João Félix, ou então nunca mais vai sair disto, porque há uma coisa que já se disse aqui, que é, com todo o respeito, a minha visão das coisas é esta. O Benfica tem realmente jogadores de grande qualidade, não terá uma equipa com aquela dimensão europeia que lhe permita sonhar muito alto, e mesmo a nível nacional, que tem uma boa equipa, tem estado super intermitente. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a correr E quando bem. falas de equipa, estamos a ver ainda alguns jogadores abandonando o estádio, mas já que falavas em Jonas, essa questão parece-me pertinente, Calado. No fundo, este Benfica está, não queria usar a expressão ressacar, mas não me lembro de uma melhor, da ausência de Jonas e João Félix, este rodízio, como lhe chamam José Manuel Freitas, no fundo é não conseguir tapar esses buracos que ficaram. Paulo, aí posso-te responder de duas maneiras, que é, se Bruno Lage queria jogar da mesma maneira, então, em vez de gastar 17 milhões do Vinícius e 20 no Raul de Tomás, tinha gasto 20 ou 17 num jogador e outros 20 num jogador com as mesmas características, ou que Jonas ou que João Félix. E não gastou, nem num nem no outro. Pronto. Ou seja, é porque queria jogar com 2 pontas de lança declarados. Apesar do Raul de Tomás ser um jogador que vem buscar a bola e que no Raio Vallecano estava habituado a jogar na frente de ataque. Eu acho que, neste momento, o problema do Benfica é um problema até mais de fundo, que não vai só além daquilo que é a capacidade, ou da capacidade que tinha o Félix e o Jonas, até porque o Jonas jogou muito pouco já na segunda fase do campeonato. Eu acho que tem a ver também com aquilo que o Benfica fazia no meio campo contrário a pressionar o seu adversário, que subia à linha dos seus centrais praticamente na zona do meio campo, na linha do meio campo, e a partir daí com o Gabriel muito chegado, Diz que ele entrou, quando ele entrou, muito chegado até perto dos avançados, conseguia recuperar a bola já no meio campo do adversário. Neste momento nós vemos um Benfica muito estendido no terreno, a dar muito espaço aos adversários, a jogarem 80 metros no campo, e qualquer equipa, quando sai da primeira fase de linha de pressão, consegue maniatar com a bola esta equipa do Benfica. Porquê? Mas tu sentes a falta do Florentino ou não sentes? Mas sabes que a maior parte dos jogos do ano passado que o Benfica ganhou o campeonato Não é estava lá Samaris e Gabriel. Sim, não estava lá o Florentino. Mas Samaris estava na bancada. Mas Samaris mas não contar agora para... Pronto, mas essa é outra questão. Mas porquê? É outra questão que me perdoem, mas que eu também não consigo entender. Ou seja, da mesma maneira que o Sérvio não contava para o Totobola, entrou no jogo com o Leipzig e eu acho que fez um bom jogo e deixou de contar novamente para o Totobola. Mas isso são questões que só os treinadores é que podem dizer e só eles que trabalham com os jogadores é que podem falar. Não, mas tu conheces os balneários, podes eventualmente tentar arriscar uma explicação para um jogador no ano passado ser quem foi, houve tanta conversa para renovar e tanta pressão para que ele ficasse e de repente está na bancada. Claro. Mas é isso que eu não entendo. Que leitura é que fazes? Como é que chegamos a este ponto? Terá acontecido alguma coisa? E há uma outra ou coisa, é só uma ideia fixa? Paulo, e há uma outra coisa que o Samaris, desde que chegou ao Benfica, o seu comportamento tem sido exemplar. No último jogo, ficou na bancada e quando o Benfica marca o golo, a exuberância com que ele festejou o golo do Benfica é sinónimo de um jogador que, além de sentir o clube, está com os seus companheiros de equipa, certo? E isso, para mim, não é novidade porque ele tem sido sempre assim. Se calhar por ele ser assim, e por ser um jogador correto, e se calhar não se impor de uma maneira diferente como outros, e o teu entendimento é que ele ficou na azia, camula, fala mal. É impossível ele ter perdido a intensidade e voltar a trabalhar, não é? Isso ele tem sempre. Porque falas na azia e, enfim, a expressão é tua e acho que se pode aplicar. Vieira certamente não ficou contente. Ele diz que está triste, está envergonhado. Tu gostaste de ver esta reação do Presidente? Gostei. Acho que esta é a reação que um Presidente de um grande clube como o Benfica tem que ter nas alturas das derrotas. O ano passado o Benfica foi campeão e praticamente não vimos sequer o Presidente a falar. Este ano, e já há 2 anos, quando o Benfica também perdeu, creio eu, na Rússia também, ele baixou ao balneário e foi falar com os jogadores. Desta vez, além de falar com os jogadores, deu a cara à imprensa. E tem que ser assim. Agora, o Presidente, se tiver que falar com os jogadores, há de falar com os jogadores, se calhar, no balneário, com mais tranquilidade e dizer, meus amigos... E achas que foi calmo? Acho que sim. Aliás, tinha que ser calmo a seguir ao jogo, neste momento. Mas há aqui uma coisa... A seguir ao jogo tinha que ser calmo. Da intervenção. Agora, há aqui uma questão que o Vítor Pinto abordou,
e que eu tenho que concordar, porque dá 4 jogos a esta parte. O Benfica tem sido uma equipa muito pouco pressionante. Ou seja, quando o Vítor Pinto fala de mansinhos, é uma equipa que nos seus duelos individuais e muitas vezes na maneira de abordar a posse de bola, na maneira de pressionar o seu adversário, está com muitas lacunas e não deveria estar. E depois, esta questão a mim é que é fundamental, que é... Eu joguei no Benfica vários anos. Tive um privilégio tremendo de muitas vezes envergar aquela abraçadeira de capitão. E a mim, o que sempre me ensinaram naquela casa quando eu cheguei é que nós não temos que jogar em função do adversário. O adversário é que tem que jogar em função daquilo que nós fazemos. E seja a nível nacional, seja a nível internacional. Sabes porquê? Eu consigo concordar quando tu jogas com o Barcelona, quando tu jogas com estas equipas que são super poderosas, que gastam milhões e milhões e milhões em jogadores e que têm jogadores que fazem diferença, e tu adaptas um pouco a estratégia a este tipo de equipas. Agora, quando jogas contra equipas que são da mesma igualha, se tu não dás um sinal e não mostras um sinal a essas equipas que vais para ganhar, para pressionar, para morder os calcanhares e depois com a tua qualidade também ganhar o jogo, então é meio caminho andado para tu não teres um bom resultado. E hoje, infelizmente, e eu não estou envergonhado, não estou. O Benfica teve medo, então? Não, eu não estou envergonhado porque acho que os jogadores deram tudo dentro do campo e não conseguiram. Isso é uma realidade. Todos os jogadores fazem isso. E a maior parte deles fazem isso. 95% fazem isso. E aqueles que não fazem é porque são maus profissionais. E o Benfica, daquilo que eu vejo, acho que não tem maus profissionais. Tem homens que se dedicam à causa. Agora, aquilo que está a fazer, eu não sei o que é que está a faltar, mas uma coisa é certa. As rotações constantes na equipa estão a tirar a dinâmica que o Benfica tinha. E o Bruno Lage está a tentar recuperar essa dinâmica e pouco a pouco pode ir perdendo pelo caminho. E é isso é que me preocupa de alguma maneira. Fernando, o Luís Filipe Vieira está isento de culpas neste resultado? Não, vamos lá ver. Mas é excelente ele ter dado a cara. Mas também não nos podemos esquecer que ele 2 ou 3 dias antes exigiu a vitória aos jogadores. Ele exigiu. A vitória, pôs essa carga sobre os jogadores e sobre o treinador. Pois há aqui uma coisa que ele meteu os pés para as mãos. É excelente ele dar a cara, que estamos no bom caminho. Bom caminho? 15 jogos na Liga dos Campeões, perde 12. Mas que raio de bom caminho é este? Acho eu, é a minha opinião. Ele disse isso, estamos no bom caminho. O bom caminho não é uma equipa que perde 12 jogos em 15 na Liga dos Campeões. Excelente a dar a cara. Era o que mais faltava não dar, depois da dura, entre aspas, e a pressão que ele pôs sobre os jogadores. Então perde 15 jogos, perde 12. Estão no bom caminho a nível da Liga dos Campeões. Calma lá. Acho eu. É isso que muitos dos críticos dele vão ao encontro deste tipo de afirmações. Queremos um Benfica europeu, em termos de estrutura, em termos de clube. Isso aí é mais que evidente. Aí não há que esconder. Agora, as pretensões dele em termos de equipa não o acompanham nesse aspecto. Não o acompanham. E depois ele diz isto. Estamos no bom caminho. É só o que eu acho. Tens razão, mas se havia alguém que estava do pior, e não falei com ele naquele dia, nem nos dias seguintes, mas conheço bem, devia estar do pior, mas mesmo do pior, com a equipa que viu contra o Leipzig, era o Luís Filipe. Isto não tem ajuda. Era o primeiro benfiquista que devia estar do Mas pior. eu não estou a dizer isso. Também era melhor perder e estar contente. Não, Também ver a equipa, Isso é normal. Ver o 11. Isso é normal. Quando viu o 11... E se calhar agora também não... E agora, se calhar? Agora de quê? Então, mas o Jardel não joga há quase um ano, agora vamos jogar neste jogo. Tira um miúdo ter sido, como diz o Galante bem. Nada como ver as imagens do jogo, porque Rui Pedro falam por si. É isso mesmo, Paulo. O Benfica perdeu por 3-1 com o Zenit. Neste grupo G da Liga dos Campeões, os encarnados ainda não somaram pontos nesta edição da Champions.